pessoal! Hoje eu vim ensinar vocês a fazerem uma receita rápida e prática de pão caseiro. A minha receita ela é bem famosa, tenho feito várias reuniões com ela e hoje eu vim fazer esse videozinho para ensinar vocês a fazerem, atendendo bastante pedidos aí das minhas clientes. Então, para fazer o nosso pãozinho, vou deixando aí os ingredientes na tela, todos fáceis de encontrar no supermercado, e vou utilizar a minha Criativa Tupperware de 7 litros e 800. A Criativa está na oferta nesse vitrine, então no final do vídeo eu vou deixar aí a oferta para vocês. E todas as clientes que comprarem comigo vão estar ganhando a pá de batedeira gratuitamente também. Então a nossa Criativa Tupperware, ela tem uma capacidade excelente para fazer o pãozinho. A sua parte de dentro, ela é fosca para que os alimentos se misturem facilmente e não grude. E a sua parte de fora tem todo esse brilho que traz essa elegância para a sua cozinha. Ela tem aqui a sua alça, que facilita na hora da gente misturar nossas receitas, não só o pão, tá? Na hora de fazer um bolinho de chuva, um bolo, uma torta, qualquer outra receita com a nossa Criativa. Então, aqui nós vamos colocar os primeiros ingredientes, vamos fazer a esponja, tá? Então, vamos colocar o fermento fresco de padaria, o sal, e o açúcar. Então aqui os ingredientes e nós vamos misturar até que tudo isso derreta. Então vai derreter na hora que a gente misturar, porque é a reação química do fermento. Então aqui está tudo misturado. Olha como que ficou líquido. E vamos misturar os demais ingredientes. Então, os ovos, o óleo. Eu faço com a água. A água deixa a massa mais leve e eu acho que a massa cresce bem mais rápido do que o leite. Então, a água nós vamos aquecer no micro-ondas, tá? Ou no forno convencional. O ponto da água é morno, não pode estar nem muito quente, nem gelado. O ponto ideal é a gente colocar o dedinho e aguentar segurar alguns segundinhos, que aí ela está ótima, tá? Então, a gente mistura aqui também a água. E vamos misturar aqui esses ingredientes. Depois de misturado, vamos colocar a manteiga. A manteiga, o ideal é que esteja em temperatura ambiente, porque assim ela fica um pouquinho amolecida e fica mais fácil de misturar. Então aqui a gente mistura um pouquinho até dar uma derretidinha e depois termina de misturar na mão mesmo, tá? Então aqui vamos misturar e agora vamos colocar a farinha de trigo aos poucos. Então eu vou colocando a farinha de trigo, vai aproximadamente 1 quilo. Então eu vou colocando de pouquinho em pouquinho, misturando com a espátula. Enquanto a gente consegue misturar com a espátula e depois a gente mistura com as mãos normais aí do nosso pão, como todos os pães, tá bom? Mas eu repito, é uma massa rápida e fácil, não precisa ficar sovando muito, tá? E o ponto ideal da nossa massa é que ela vai ficar ainda grudando um pouquinho, porque a gente vai terminar de dar o ponto nela depois na mesa. A gente vai sovar na mesa depois que ela já cresceu. Então aqui com a Criativa Tupperware, qual que é o segredo? A Criativa Tupperware é uma aliada aí na sua cozinha na hora de fazer a receita de pão, porque mesmo nos dias de inverno, nos dias frios, à noite ou de manhãzinha ali que tem aquele friozinho, a nossa Criativa Tupperware, quando está bem fechadinha, ela não vai deixar que o frio do ambiente entre dentro da nossa peça e entre em contato com a massa. Então, com certeza, a sua massa vai crescer muito mais rápido. Geralmente, quando eu faço pão e tá nesses dias mais friozinhos ou de noite, ele demora cerca de 10, 15 minutinhos apenas
para a massa já dar sinal de que ela está com o seu volume dobrado, tá? Então chega de ficar colocando aquele copinho de água com a bolinha de massa dentro, tá? Então aqui eu seguro na aba da nossa criativa e olha que facilidade. Então a sua parte interna faz a gente deslizar facilmente aqui na hora de misturar. Então aqui a gente mistura muito fácil, tá? Então a nossa massa vai ficar no ponto aqui. Ela vai ficar ainda um pouco grudando nas mãos, tá? É normal, como eu falei, mas vocês vão perceber que vai ficar uma massa bem lisinha. E depois, na mesa, na hora da gente dar uma sovadinha, depois que cresceu, que a gente vai deixar ela no ponto já de assar e não vai mais grudar. Então aqui nós temos a nossa alça, tá? Vamos pegar a tampa. Tem a aba aqui, vamos colocar a aba sempre ao contrário da alça para ficar mais fácil de fechar. Então aqui nós vamos deslizar os polegares e fechar. Vocês vão ver que aqui o centro vai ficar um pouco estufadinho, então levemente vocês vão apertar o centro e levantar a abinha só um pouquinho para sair o ar. Escutaram o barulhinho? E fecha. Verifica se tá fechadinho e vai deixar aqui reservada. Eu vou manter o celular ligado aqui mais próximo, tá? Para vocês verem ela abrindo. É bem legal. Algumas criativas fazem um barulho do ploc, você vai escutar o barulhinho. Outras vão apenas abrir sozinha. E aí a sua massa já vai ter dobrado. Vocês viram aí que legal a nossa criativa? Primeiro ela se estufou e depois ela abriu. Então aqui, olha só como que dobrou de tamanho, tá? Então aqui a gente vai misturar, ó, só de mexer ela já vai abaixar, totalmente normal. E agora nós vamos pegar a farinha e dar mais uma misturadinha aqui, como eu falei, para ela parar de grudar na mão, tá? E vamos colocar na bancada. Então, aqui eu coloquei essa toalha de mesa, porque a minha mesa aqui externa é de madeira, então para não grudar eu coloquei essa toalha de mesa aqui, higienizei. Mas você pode amassar na sua casa na pia de mármore, na pia normal, tá? Na mesa de mármore, tudo certinho. Olha só, não fica nada aqui na criativa. Então aqui a gente vai misturando, vamos dar o ponto aqui para não grudar mais, tá? E aí o que eu gosto sempre de dizer, quando a gente está trabalhando com a massa, o que a gente pode fazer para que a nossa massa rende mais, tá? A gente vai pegar um pouquinho da massa, trabalhar o outro pouquinho, ó, vou pegar uma parte aqui da massa. Se vocês pegarem a massa que sobrar, colocar aqui na criativa, fazer o mesmo processo, fecha, tira o ar e reserva, a massa vai continuar reservada aqui, crescendo, tá? Então aí vocês vão deixando ela protegida aqui, enquanto a gente mexe com essa massa que fica aqui na mesa. Então aqui eu vou amassando a massa, tá? Vou jogando farinha para ela parar de grudar. E aí entra o segredinho que eu falei para vocês dessa massa ser tão fácil, tá? Eu vou usar o nosso rolo, tá? Esse é meu rolo da Tupperware. Ele é muito leve, porém a gente abre aqui, coloca água. Eu coloco água morna, porque ela ativa mais o crescimento da massa ainda. E aí ele dá um pouco de peso para que fique fácil da gente mexer com a massa, tá? Então aqui a gente vai pegar a nossa massa e vai abrir aqui. Então cada um sabe a sua forma que gosta de sovar, né? Então, cada um tem seu jeitinho todo especial aí, tá? Então, aqui eu vou abrindo. Então, fica bem prático, ó, com o nosso rolo. Quem tiver cilindro, pode usar o cilindro também, sem problema nenhum, tá? E agora aqui a gente vai virar aqui. Se a massa estiver grudando um pouquinho, é só jogar mais farinha, tá? Então, aqui a nossa massa tá bonitinha.
e vamos colocar na forma. Não precisa untar a forma, porque essa massa, ela é muito boa, tá? Aqui eu vou deixar ele viradinho, porque a minha forma acabou ficando pequeno. Olha só, mas ela vai crescer, tá? Vamos reservar aqui e vamos trabalhando com mais o restinho da massa. Olha como já cresceu de novo, porque eu manti fechadinho. Então, aqui eu vou pegar mais um pouquinho de massa, tá? E vamos trabalhar a massa aqui até ela não grudar mais. Então, vamos amassar aqui. Gente, mexer com pão é uma terapia, não é mesmo? Então, aqui a gente vai misturando até parar de grudar. Não deixe de deixar aí nos comentários o que vocês estão achando da nossa receita, tá? E agora vamos continuar aqui e abrir com o rolo. Que deu um pequenininho, mas vai crescer também. Olha só. Aí aqui, ó, o que eu vou ensinar vocês a fazerem. A gente vai passar a faca só aqui um pouco em cima do pãozinho, só para dar aquele enfeitinho que geralmente a gente vê aí nas padarias. Ó, eu vou fazer em um só, tá vendo? É só passar um pouquinho a faca, tá? Não precisa cortar tudo, que aí na hora que ele crescer, ele vai ficar com esse formatozinho aqui. Então, vamos deixar aqui reservado. E agora eu vou fazer a fatia húngara, que é muito conhecida por ser doce. Como eu falei que essa massa pode fazer tanto doce ou salgada, nós vamos fazer a fatia húngara doce com coco. Então, para a fatia húngara, nós vamos mexer a massa, até sovar ela até ela não grudar mais e vamos abrir. Na hora que a gente abrir aqui, a gente vai passar um pouco de manteiga, tá? Eu passo manteiga aqui na massa, que é para que o nosso coco fique bem agrudadinho, tá? Pode ficar tranquila que não vai ficar com gosto de manteiga, nada na sua massa. Vai ficar bem gostosa, tá? Então, é algo tão simples e que às vezes a gente quer comprar e não encontra no mercado. Ou quando encontra, tá um precinho um pouquinho mais salgado aí, tá? Então, aqui a gente passa manteiga, margarina. E vamos salpicar coco ralado, tá? Essa aqui é a minha redondinha de coco Tupperware. Então, eu vou salpicar o coco aqui. Quanto mais recheado, mais gostoso, lógico. Então, aqui a manteiga vai servir para que o coco fique bem grudadinho aqui na massa, porque depois a gente vai enrolar, tá? Então, aqui, ó. Então, vamos jogar bem aqui o coco para ficar bem recheado. Pronto, vou usar todo o meu coco aqui. E agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou jogar só um pouquinho de leite condensado, porque o resto do leite condensado a gente joga depois que assar, tá? Porque agora, na hora que a gente enrolar, se a gente encher muito de leite condensado, ele vai vazar. Aí queima, sabe? Na forma. Então, aqui eu jogo só um pouquinho, tá? Só pra ele pegar o gostinho. E nós vamos fechar aqui parecendo um rocambole, ó. Só que aperta bem, para que na hora que a gente cortar aqui a nossa fatia húngara, ela não abrir. Então, ela vai ficar bem fechadinha. Então, ó, vai fechando aqui. Ó, bem fechadinho, vai apertando, tá? Por isso que também não pode pôr muito leite condensado aqui nessa hora, porque senão ele vai vazar, tá? Então, vai dar um efeito contrário do que a gente quer. Então, depois que ele assar, a gente coloca o restante. Então, aqui a gente já fechou tudo. E aí, vamos pegar a forma também, não precisa untar. 2 dedinhos, corta. 2 dedinhos, corta. E assim a gente vai fazer com toda a massa. E depois colocar na forma. Então, olha como ficou as nossas fatias húngaras cortadinhas. E olha como o nosso pão
já está crescendo, vai crescer mais ainda. Então eu vou reservar, cobrir aqui, tá? Vou deixar mais uns 10 minutinhos para ele crescer, enquanto o forno pré-aquece. Então agora é só levar para assar. Quem gostar de fazer aquela pincelada com a gema do ovo, fique à vontade. Eu não faço isso porque ele já fica bem douradinho. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa receita tão pedida aí por todas vocês. Fiquem aí com a foto de como ficou o nosso pão assado.